sé qué pasó. Escapamos, pero... עם הפנים למטה כולם, תהיה עם הפנים למטה חמודי, הכל בסדר. O que aconteceu naquele outubro sangrento é algo que está registrado na história como o maior massacre que já ocorreu em Israel depois do Holocausto, da era Hitler. Israel jamais tinha sido surpreendido por ataques do Hamas como foi desta vez. E até então não se sabe como Hamas conseguiu adentrar a segurança de Israel, pegando famílias e pessoas aleatoriamente de surpresa, atacando civis por todos os cantos aonde encontraram, e também destruindo tudo o que via pela frente. Essa história, essa triste história, precisa ser lembrada para que nós venhamos entender que por trás de tudo isso existe um mal atuando, e existem sim patrocinadores dessa orquestra maligna que invadiu Israel. Este é o primeiro capítulo de uma série de 3 conteúdos que aqui nós vamos trazer, e de antemão trazendo as informações, o canal Israel com Aline e outros que aqui nós vamos trazer também, na qual nós daremos os créditos a eles, que fizeram um belo trabalho. E desde já eu te convido a assistir do início ao fim, para que você entenda o que foi que aconteceu nesse dia considerado como Outubro Sangrento. Em 7 de outubro de 2023, aconteceu um dos maiores atentados terroristas da história do mundo. Os terroristas do Hamas entraram em Israel com o objetivo de matar, sequestrar, estuprar e torturar o maior número de pessoas possíveis. E eles conseguiram brutalmente assassinar 1.145 pessoas. Entre elas, judeus, cristãos, muçulmanos, bebês de colo, crianças, mulheres, idosos, ninguém estava a salvo. E eles sequestraram 251 pessoas. E destes, 101 continuam em cativeiro. Eles estão há 1 ano nas mãos do Hamas. O mais jovem deles, o Kfir Bibas, foi sequestrado quando ele tinha somente 9 meses. E ele está agora mais tempo de vida nas mãos do Hamas do que ele esteve nos braços da mãe dele. Em 7 de outubro de 2023,
Israel acordou com o que viria a ser um dos dias mais sombrios de sua história recente. Nesta data, o país se preparava para celebrar o Simchat Torah, uma festividade judaica que marca o término do ciclo anual de leitura da Torá e o início de um novo ciclo. Este é um momento de alegria, união e reflexão espiritual, tradicionalmente acompanhado por danças e celebrações nas sinagogas. No entanto, por volta das 6:30 da manhã, enquanto muitos ainda descansavam ou se preparavam para a festividade, o Hamas lançou um ataque coordenado e de grande escala a partir da faixa de Gaza. Foi uma ofensiva sem precedentes, envolvendo o disparo de milhares de foguetes em direção às cidades israelenses, além de incursões terrestres por combatentes armados que atravessaram a fronteira. O ataque pegou Israel de surpresa, deixando um rastro de destruição e inúmeras vidas perdidas. Civis e militares foram alvos diretos dessa agressão, que gerou um cenário de terror e caos em diversas localidades do país. A tragédia abalou profundamente a sociedade israelense e trouxe à tona discussões sobre segurança, geopolítica e as complexidades do conflito na região. Este evento trágico marcou não apenas um ataque físico, mas também um golpe profundo no espírito de um povo que naquele dia buscava celebrar a vida e a fé. Conversas passadas por rádio foram gravadas e estarão neste vídeo. Preste atenção, porque aqui vai mostrar o começo da invasão dos terroristas aos kibbutz. Preste atenção agora, o início da entrada dos terroristas do Hamas nos kibbutz. A coordenada deles ao entrar, o passo a passo nesse vídeo que foi explicitamente traduzido, e as vozes que você irá ouvir aqui são vozes de pessoas que estavam no momento do ataque e que ficaram surpresas ao saber da entrada dos terroristas. Ciente de que foi abandonada à própria sorte. Kinneret Gat os encara firmemente e, naquele momento, faz o único gesto que pode. Mostra a língua. Essa cena ocorreu no Kibbutz Be'eri, no sábado em que tudo mudou. Para compreender completamente o que aconteceu naquele dia, é necessário acessar materiais nunca antes revelados. Nesta noite, Ben Shani abre pela primeira vez a Caixa Preta de Be'eri, compartilhando registros únicos em tempo real que documentam, segundo a segundo, os eventos trágicos no kibbutz. Essas imagens mostram como os moradores de Be'eri, junto a um pequeno grupo de combatentes de uma unidade de elite, defenderam heroicamente o kibbutz ocupado até a chegada do exército israelense, que retomou o controle. Boa noite. Em breve vocês terão a oportunidade de ver exatamente o que aconteceu, conforme registrado pelas câmeras de segurança do Kibbutz Be'eri. Este é o relato mais íntimo e dramático dos acontecimentos daquele sábado. Desde que tivemos acesso a esses registros, não conseguimos desviar o olhar, não apenas pela magnitude dos eventos, mas porque, pela primeira vez, podemos entender o que realmente aconteceu. Essas imagens revelam atos de heroísmo impressionantes. Os moradores, junto com um pequeno grupo de combatentes, homens e mulheres, se superaram diante de um desafio extremo. Um morador lutou com as próprias mãos. Uma enfermeira deixou sua casa sob fogo cerrado para prestar socorro. Uma paramédica lutou para salvar vidas até seu último suspiro. E Kinneret, mãe de Carmel Gat, enfrentou um terrorista armada apenas com sua coragem nos últimos momentos de sua vida. Essas imagens são mais do que registros, são um tributo. Todos nós precisamos vê-las, em memória daqueles que já se foram, em solidariedade com os sobreviventes e em apoio àqueles que ainda enfrentam perigo em Gaza. A investigação conduzida por Sarit Magen e Michal W., em colaboração com Ben Shani, destaca a força inabalável e a resiliência do espírito humano.
שבת שלום וחג שמח, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. השר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' דורש מראש הממשלה נתניהו ומשר הביטחון גלנט הבהרות על ההחלטה לסגור ערב החג לכמה שעות את ציר חווארה בעקבות התפרעויות של פלסטינים. במכתב ששלח נתניהו לגלנט כתב סמוטריץ', מדובר באירוע חמור עם תוצאות חמורות, ציר תנועה ראשי שהופך לזירת התפרעות רבתי, מה שנראה כאיבוד שליטה מוחלט. Estas são as últimas imagens de um mundo que deixou de existir. Ao olhar para elas, sabemos mais do que aqueles que aparecem nelas. Ouvimos apenas o som de alarme constante. Após um ano em que acreditávamos já ter visto tudo, esses vídeos chegaram até nós. Gravações das câmeras de segurança de BR. Centenas de horas de filmagens capturadas ao longo daquele dia fatídico. Câmeras que continuaram funcionando sob fogo cerrado e até nos momentos em que, por instinto, queríamos fechar os olhos e não ver. Nos restou apenas a tarefa de revisar, cuidadosamente, cruzar diferentes pontos de vista, buscar ângulos variados que documentassem aquele evento. Minuto a minuto, juntamos essas imagens, conectamos os fragmentos de gravações e, entre elas, também incluímos as conversas gravadas durante a luta pela cerca do kibbutz. Todo esse material foi montado em um único filme. Ele começa ao amanhecer de 7 de outubro e só termina na manhã seguinte. Foi o dia mais sombrio de BR e de todos nós. Como vocês verão, cada momento desse dia foi registrado. Mesmo quando os ângulos das câmeras são distantes, as imagens revelam rostos claramente identificáveis. Esses são os rostos que queremos que vocês vejam. Os heróis de BR. Pessoas que, em questão de minutos, foram arrancadas de suas rotinas para uma realidade inimaginável. Um pesadelo onde os piores medos se tornaram realidade em um único dia. O dia em que o Estado desapareceu, mas o espírito humano permaneceu firme. Eram 6 horas da manhã de sábado. O kibbutz começava a despertar. Este é o portão de entrada de Be'eri. À sua esquerda, um grande terreno de cascalho, agora lotado de carros de ciclistas que chegaram cedo para pedalar nas trilhas famosas da região. Próximo ao portão, o grande prédio da gráfica Be'eri, com suas áreas de produção, recepção e cofre. Mais à frente, o prédio da administração do kibbutz, uma grande esplanada em frente ao refeitório e o estacionamento onde os veículos comunitários estão estacionados. Há também o mercado, o playground, o posto de gasolina e o galpão dos tratores. Todos esses locais, em breve, se tornarão um campo de batalha. Mas naquele momento, eram apenas 6 da manhã. O turno de trabalho na gráfica estava mudando e os funcionários da cozinha já haviam começado a preparar o café da manhã de sábado para um kibbutz que ainda estava adormecido. Às 6h27, vemos Aya Medan saindo pelo portão para seu passeio matinal de bicicleta, dirigindo-se à estrada principal. 1 minuto depois, tudo muda. מה קורה? שומעת צבע אדום, מספיקים אותנו. איפה צבע אדום? אני לא שומעת צבע אדום, שומעת פסטה בהפסקה. כל הזה צבע אדום, מה יש לך? וואו. Neste momento, a movimentação se concentra principalmente no grande terreno de cascalho,
ciclistas desmontam suas bicicletas e quem conseguir fugir agora ainda pode salvar sua vida. טוב, חג ברור שלא יהיה. טוב, זה ברור לכולם. היה צריך להיות היום גם את המשחק הגדול שהם הכינו אותו כל כך הרבה זמן, מסכנים. אין בכך, עזבי אותך. לנחלות אמור להיות היום החגיגות 70, הם התכוננו לזה חודש. As conversas que reproduzimos aqui vêm das gravações feitas pelo telefone de Raquel, chefe da equipe de emergência do Kibbutz Be'eri. Raquel conversa com Eric, seu irmão mais novo, que é o responsável pela segurança do local, um homem casado, pai de 4 filhos e treinador de basquete. תגיד לי, אתה יכול להסביר לי מה קרה אבל? לא. אני לא יודע. אבל על מה? למה? מה קרה? חלי, אני לא יודע. כמוך. Todos são surpresos, mas, ao mesmo tempo, sabem o que fazer em situações como essa. Em Be'eri, há pessoas treinadas para chegar cedo ao ponto de encontro, pegar um carro do sistema comunitário e levar suas famílias para um local seguro. טוב לכולם, אז הפתיעו אותנו קצת, אה? כן, בדיוק רציתי לתת לסיבה. זה קצת מזכיר את יום כיפור, את מלחמת יום כיפור. אני גם אמרתי את זה על הבוקר. Às 6h30, do outro lado da fronteira, os registros captados pela câmera de um dos terroristas mostram os primeiros minutos da ofensiva do Hamas. A gravação começa ainda no território de Gaza. Do outro lado da cerca, é possível ver fogo queimando próximo a um posto do exército israelense. À frente, já aparecem veículos cruzando a fronteira. As motocicletas, mais rápidas, avançam pelos campos e entram nas estradas agrícolas, indo em direção às comunidades. היי גל. רחלי, אני ראיתי פה, יכול להיות שראיתי פה מחבלים לוקחים באופנוע, חמאסניקים. מה ראית? M16, עוברים פה על הגדר ליד הקיבוץ, חמאסניקים. נראה לך, מה אתה עושה צחוק? אני נשבע לך ברצינות. טוב, אני מדברת עם אריק, אני אשאל אותו. על אופנועים, ראיתי עכשיו, הם עברו כאילו בינינו לבין זה, זוג אחד עם אופנוע, M16 בסרט ירוק על הראש, אני לא טועה. אתה רציני אבל גל? כן. מה ראית? עם סרט על הראש, כמו של חמאסניקים, ב-M16. Esta foi a cena inicial da ofensiva contra Be'eri. O relógio marcava 6h56 e um carro azul se aproximava do portão do kibbutz. Dentro do veículo estavam 3 jovens que haviam escapado de uma festa nas proximidades. Binyamin Biton, que dirigia, acompanhado por Maor Graziani e Yonatan Smirnov. Esses jovens se tornariam as primeiras vítimas dos terroristas, que tentavam esconder sua presença. O carro foi atingido por tiros e acabou rolando para dentro do kibbutz. Do outro lado da estrada, no prédio da gráfica, Tatiana, que trabalhava na recepção, ouviu os disparos, mas ainda não entendia o que estava acontecendo. אריק, גל אומר שהוא ראה פה 2 חבר'ה על אופנוע מחוץ לבארי, בינינו לבין הגדר, עם סרט על הראש ועם 16, הוא אומר חמאסניקים, נשמע לי לא הגיוני. הגיוני. Essa foi a última conversa telefônica entre Raquel e seu irmão Eric, o chefe de segurança do kibbutz. רחלי, תקפיצי כיתת כוננות. רגע, אריק, לאן הגיעו? דבר שהוא תקפיצי כיתת כוננות. לאן להגיע, אריק? תקפיצי לי כיתת כוננות לנשפייה.
A câmera do estacionamento registra Eric em sua caminhonete azul, sem saber que os terroristas já haviam invadido o kibbutz e criaram uma emboscada na curva da estrada. תקפיצי איתם. נו, שנייה. יואו. תקפיצי, כן, זה פעולת הסחה מה שהם עשו לנו. מה, הם חדרו? כן. ביי. ביי. O momento em que os terroristas disparam contra Eric é capturado pelas câmeras da gráfica. Sua caminhonete continua descendo lentamente pela estrada. Agora, 3 pessoas são vistas correndo. São jovens árabes da cidade vizinha de Rahat, que trabalhavam na cozinha do kibbutz. Era o primeiro dia deles no trabalho. Quando os terroristas apontaram as armas para eles, os jovens rapidamente afirmaram que estavam ali apenas para trabalhar e que era seu primeiro dia, tentando assim evitar serem obrigados a identificar locais dentro do kibbutz que eles pudessem conhecer. Os terroristas tomaram seus celulares e os forçaram a sair a pé. Um deles, usando um relógio com função de gravação, começa a registrar os acontecimentos a partir daquele momento. Mais adiante na estrada, os jovens encontram Aya, uma ciclista, e a alertam para não voltar ao kibbutz. Juntos, eles fogem pelos campos. יאיר, ראו פה חבר'ה באזור שלנו. מה זה? ראו חבר'ה באזור שלנו. ראו חמאסניקים פה. אני בא. ביי. Essa conversa ocorre entre Raquel e Yair, o comandante da equipe de prontidão, que acabara de sair de casa. Do lado de fora, na esplanada em frente ao refeitório, as câmeras capturam imagens chocantes. À esquerda, uma moradora do kibbutz passa rapidamente em seu carro. Ela está indo buscar os filhos, que passaram a noite fora de casa. Simultaneamente, na parte inferior da tela, 2 terroristas continuam se movendo em direção ao coração do kibbutz. Até agora, mataram 4 pessoas. Eles continuam em direção ao gramado e desaparecem entre as árvores. No caminho paralelo, outro membro do kibbutz, vestindo uma camisa branca, caminha agora. Quando os terroristas disparam em sua direção, ele começa a correr, levanta as mãos e consegue escapar. 1 minuto depois, aparece na trilha Eitan Haddad, membro da equipe de prontidão. Ele está sem arma, equipado apenas com um colete à prova de balas. Os terroristas já avançaram mais para dentro do kibbutz. אני שמעתי יריות בתוך הקיבוץ. כן, אני עכשיו קיבלתי דיווח, עכשיו אני מקבלת דיווחים. מדברת עם אריק. אריק איתי? Enquanto isso, outros membros da equipe de prontidão começam a chegar ao ponto de encontro. איפה כולם? כולם אמורים להיות בזה, אני יצאתי כי היריות ממש היו לידי פה. רגע, ואני מנסה לתפוס את אריק. היו לידי פה יריות. יאיר, תחבור רגע לאריק, ונתחיל לנהל את זה ביחד שלושתנו. אני צריכה את אריק. רחלי, אין לנו איך לקחת נשק, אנחנו בנשקייה. אני לא יודעת איפה אריק, אני לא מצליחה לאתר אותו. Ninguém ainda sabe que Eric, o responsável pela segurança, foi morto e que cada vez mais terroristas continuam a invadir o kibbutz. רחלי, הרגו את גיל. מה? הרגו את גיל, יש פה התקפה נוראית. תגיעו. Nesse momento, os terroristas surpreendem Gil, da equipe de prontidão. Ele está ao lado do comandante Yair, que pede ajuda imediatamente. למטה, למטה, למטה. כן! רק עכשיו חמאסניק את גיל! בואו מהר! 2 membros da equipe de prontidão têm pistolas, mas apenas um deles possui fuzil. Eles correm na direção de onde os tiros são ouvidos. Agora,
também veem fogo vindo de uma das casas. Neste momento, dentro do kibbutz, existe dezenas de terroristas. איפה אתה נמצא? 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 אנחנו בקרב, אמיתי. רחלי, גיל פצוע. אני מבינה, הוא פצוע, אני שולחת עכשיו את זה, אני שולחת... איפה אתם נמצאים? אנחנו בצומת בסיבוב. ליד מי? גן ירדנה. גן ירדנה. נירית. אני שולחת את נירית עכשיו, ביי. ביי. נירית, יש מחבלים בתוך הקיבוץ, פצוע אחד קשה. אני יכולה ללכת לשם? ללכת לשם, לתת לו, זה גיל בויום, לתת לו טיפול עכשיו. אני יכולה ללכת לשם אבל? כן, את צריכה ללכת לשם, צריך לטפל בו. טוב, ביי. ביי. Às 7h10, um carro entra no kibbutz, transportando jovens que fugiram da festa. 2 deles são combatentes no exército que estavam de folga. Eles são os primeiros a encontrar Eric, caído perto do portão. Tentam ajudá-lo, mas ao perceber que não há mais nada a fazer, pegam sua arma. Ciclistas que também buscam abrigo se juntam a eles e todos correm em busca de um esconderijo. No confronto que agora ocorre dentro do kibbutz, há um morto e 2 feridos da equipe de prontidão. Seus companheiros os levam para a clínica. A câmera registra a paramédica correndo de carrinho de golfe para oferecer ajuda aos seus colegas. תקשיבו, יש חדירת מחבלים לבארי, דחוף, משהו אנחנו משטרה לפה, דחוף. גברת, איפה בבארי? ליד המרפאת שיניים, אתה מדבר עם עמית, עמית במד"א, יש פה פצועי עמית. Enquanto isso, os membros da equipe de prontidão, Saar Dagan e Eitan Haddad, chegam à caminhonete de seu colega Eric, que está caído na calçada, sem vida.